Oi, eu sou Marina, do Sociedade AV, e hoje a gente vai conversar sobre Delta de Vênus, da Anaïs Nin. É mais uma conversa do que uma resenha. Eu não sou uma pessoa que costumo ler literatura erótica, então quando eu leio alguma coisa eu preciso conversar sobre isso, né? Porque não é um gênero, digamos assim, que eu entenda. Então vamos conversar sobre Delta de Vênus. Delta de Vênus foi escrito pela Anaïs Nin. Ela é uma escritora que nasceu na França, mas os pais são cubanos. Ela foi morar nos Estados Unidos, então tem uma confusão aí. O Delta de Vênus ele foi publicado em 78, mas os contos foram escritos na década de 40. Eu li esse livro no Kobo, então provavelmente a foto vai estar aqui, ou talvez já tenha passado por aqui, mas enfim. O Delta de Vênus ele é um livro de contos, ele tem um pós-fácil da Anaïs Nin explicando como esses contos surgiram, né? Dizendo que ela tinha um cliente misterioso e, enfim, que ela tinha que escrever esses contos pra ele, né? Mas, enfim, ela não sabia nada sobre ele, não sabia quem ele era, ela tinha um intermediário, né, que mandava os contos pra ele. E que no final a gente fica meio em dúvida se era esse intermediário, enfim. Mas ela conta lá uma história sobre como ela começou a escrever esses contos pra esse cara e, enfim, porque ela precisava sobreviver, precisava, né, pagar as contas. E foi assim que ela basicamente entrou nessa vida de escrever contos eróticos. E esses contos, aliás, foram publicados, a Anaïs Nin, ela morre em 77, então os contos foram publicados, né? Esse livro de contos, ele é publicado depois da morte dela. A Anaïs Nin, ela escreve muito bem, isso é uma coisa inegável, então assim, a gente entra em contato com esses contos eróticos, mas a gente entra em contato com uma escrita muito refinada desses contos eróticos, né? Então assim, por exemplo, eu acabo, obviamente, comparando com os poucos livros eróticos que eu li, né? Eu li basicamente 50 Tons de Cinza, que eu não terminei, porque eu achei a escrita muito fraca. E eu li A História de Jo. Então, assim, A História de Jo, ele também é um livro francês, é da década de 50. E em termos de escrita, eu achei muito parecido no sentido de que, assim, elas escrevem, obviamente, elas têm estilos diferentes, mas elas escrevem muito bem. Então, assim, são livros muito bem escritos, livros eróticos muito bem escritos. Então, assim, obviamente, é um pouco ruim isso às vezes, né, de ficar comparando, ainda mais que são autoras mulheres, mas a Anaïs Nin escreve, acho que ela escreve tão bem quanto a Pauline Réage, que escreveu A História de Jo. Eu acho A História de Jo, inclusive, eu acho talvez até seja melhor escrito, mas porque ela tem uma outra escrita que é, assim, fabulosa. Mas, enfim, a Anaïs Nin também escreve muito bem, então, assim, às vezes, por mais que tenham contos que eu tive problemas, porque eu tive problemas com muitos contos, mas ela escreve tão bem que eu não consegui deixar de ler qualquer um desses contos por conta da escrita, né? E pelo jeito que ela vai conduzindo toda a história. Então, assim, foi uma experiência muito interessante entrar em contato com esses contos. E, enfim, falando dos problemas que eu tive com esses contos, obviamente eu tenho que levar em consideração que eu sou uma pessoa lendo contos que foram escritos na década de 40 em 2018. Então, assim, eu entendo que tem problemas que hoje pra mim são problemas, mas que na época podiam não ser. Então, por exemplo, um dos últimos contos no livro, ela vai falar sobre um casal que adota um menino e uma menina, assim, muito cedo, né? Eles meio que se tratam como irmãos, esses meninos que eles adotam no orfanato. Mas eles vão crescendo, a menina começa a nutrir uma paixão pelo garoto, só que essa paixão, ela não é correspondida porque ele é uma pessoa muito fria e ela é uma pessoa muito sensível, digamos assim. Ela é mais movida pelas paixões dela. E aí ela acaba tendo um caso com o pai adotivo, um caso puramente sexual. Então, assim, isso... E ela não é nem maior de idade, obviamente, né? Então isso foi uma coisa que eu fiquei meio
sabe, ficou meio aqui na minha garganta, eu tentando engolir. E como eu disse antes, assim, eu fui até o final porque ela escreve muito bem e porque eu queria saber o desfecho daquele conto, porque ainda tem isso. Você fica meio, ai meu Deus, o que vai acontecer aqui? Como é que ela vai... Como é que isso vai terminar, sabe? E realmente, assim, tem até uma coisa que eu preciso falar, que a Anais Nin, ela de vez em quando tem uma separação entre relacionamentos puramente sexuais e relacionamentos amorosos, né? Às vezes é uma linha muito tênue, mas ela geralmente coloca isso. E uma coisa que eu também achei muito interessante é que os amores nos contos, eles nunca são eternos. Então, às vezes, a mulher... Geralmente, os contos, eles são protagonizados por mulheres. Então, geralmente, a mulher, ela tem ali aquele amor, né, aquela paixão, ela é casada e aí vai chegando mais pro final do conto e ela já não ama tanto assim, sabe? E então isso foi uma coisa também muito interessante, ainda mais porque década de 40, né? Então assim, é engraçado ver essas coisas acontecendo tão cedo, né? Porque a gente imagina que enfim, que divórcios e separações sejam coisas mais comuns hoje em dia, né? Que, enfim, que às vezes a gente pode pensar que antigamente todos os amores iam durar pra sempre, que não é uma verdade, né? Mas, enfim, eu gostei muito do livro, muito dos contos do livro. E, às vezes, mesmo assim, por exemplo, teve um conto também que eu comecei achando muito problemático, porque ela fala sobre um cara que ele é tarado, basicamente. Ele adora entrar em transportes públicos e deixar o sexo à mostra. E aí ela faz esse conto pra basicamente dizer como ele achou a alma gêmea dele. E assim, é uma forma... E chega até a ser cômico, sabe? Então às vezes ela também tem uma coisa assim, uma aura meio cômica nos contos que a gente acaba relevando, sabe, tudo isso, porque enfim, porque acaba sendo algo inusitado, sabe, que talvez não fosse acontecer no mundo real, mas é bem interessante até por conta disso. Esse livro, ele tem contos, ele varia no tamanho dos contos, né, então assim, tem contos que são muito curtinhos, tem outros contos que são imensos, mas assim... Tiveram contos imensos que eu devorei mesmo, assim, então eu acho que vale muito a pena entrar em contato com essa obra, ainda mais quando a gente tem uma obra, assim, erótica, né, e que é tão bem escrita, assim, isso foi uma coisa que me impressionou bastante, eu fiquei muito apaixonada pela escrita da Anais Nin, eu até tô com outro livro dela pra ler, mas ainda não sei se eu vou pegar ele agora. Mas, enfim, eu gostei bastante. Então, me digam aí se vocês já leram alguma obra da Anais Nin, algum conto da Anais Nin que seja. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Se você tem algum livro erótico pra indicar que você acha também que é muito bem escrito, que você acha que eu vou gostar, vamos conversar sobre. A gente tá em tudo quanto é rede social, caso você não queira deixar um comentário aqui embaixo, caso você seja um pouquinho tímido. Mas a gente tá em outros lugares, somos Sociedade AV em todos eles. Não se esquece de se inscrever nesse canal se você ainda não é inscrito, não esquece de curtir esse vídeo e até o próximo. Tchau, tchau!